No programa de hoje, a gente vai te mostrar que é possível produzir mais com menos impacto para o meio ambiente. Tecnologias como o biogás e os fertilizantes organominerais promovem esse equilíbrio. Além disso, a gente vai falar sobre o papel das mulheres no campo e sobre um projeto que dá apoio para esse trabalho feminino no meio rural. Tudo isso e mais no Agronacional, que começa agora. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. Uma empresa israelense criou um sistema que produz biogás a partir de resíduos orgânicos. Ele pode ser utilizado em casas e restaurantes e, além de dar um destino melhor para o lixo produzido nesses lugares, também promove economia. Hoje a Romboia Gas é presente em mais de 100 países. Há 10 anos atrás a Romboia Gas foi fundada em Israel, junto com o Ministério do Desenvolvimento de Israel, a ONU e o Instituto Pérez, para levar uma solução para comunidades beduínas que até então, como não tinham árvores para cortar, para fazer fogo e cozinhar, eles utilizavam o esterco de camelo. Secavam o esterco de camelo e colocavam fogo. Então foi aí que começou toda a nossa trajetória. O sistema chegou no Brasil há mais ou menos 8 meses, a gente começou a trabalhar com o sistema aqui no Brasil. Tá? Aqui no Primata foi um case para mostrar que no centro urbano, né, no meio da Vila Madalena em São Paulo, é possível fazer a gestão dos resíduos. Então o que acontece aqui no Primata? Tudo que sobra lá na frente, então o cara comprou uma alimentação, um hambúrguer, alguma coisa, sobrou. O que aquilo lá iria para o lixo comum e na verdade aquele lixo ia acabar inutilizando o lixo reciclável, porque quando mistura acaba indo virando rejeito, aqui a gente separa. E o que acontece? Aquilo que era o lixo lá, ó, esse é o lixo do almoço que sobrou. Lixo comum, como todo mundo tem em casa. Isso aqui para nós é riqueza no Primata. O que eles fazem? Então mostrar como é que é o dia a dia. Eles pegam, abrem aqui esse biodigestor, que eu já vou explicar como ele funciona. Aqui tá os restos das comidas. E só jogar aqui, ó. Você joga o resto da comida aqui dentro e empurra lá pra dentro. Ó, tem o osso da galinha, batata frita, qualquer coisa. Quando a gente empurra aqui pra dentro esse lixo, o que acontece? Aqui dentro, isso aqui tá dividido em duas camadas, tá? Tem duas bolsas. Essa bolsa de baixo aqui é uma bolsa biodigestora. O que ela faz? Ela tem bactérias que vão consumir esse resíduo orgânico e vão transformar até que vire em gás metano. Não existe uma reposição de bactérias, na verdade, porque toda vez que a gente está alimentando, estão se procriando, está gerando mais bactérias. Na primeira vez que a gente instalar, esse sistema inteiro vem dentro de uma caixinha de 22 quilos. Então na primeira instalação a gente vai colocar 1000 litros de água e 200 litros de esterco, de algum ruminante. Boi, vaca, cavalo. É só uma vez. É essa primeira esterco que vai gerar sua cadeia de bactérias que vai começar a eliminar esse seu lixo. O alimento entrou pela boca que a gente jogou, vai vir aqui embaixo com as bactérias e aí esse gás produzido vai passar por aqui, ó. Aqui tem um filtro que vai limpar e esse aqui seria seu botijão de gás. O que acontece? Todo aquele gás produzido foi limpo por um filtro e esse aqui é o seu botijão de gás. Ele armazena até 700 litros de metano, que isso vai dar de 2 a 3 horas. Então imaginar um fogão cozinhando por 2 a 3 horas uma boca de fogão todo dia com o seu lixo. E como subproduto ele também vai fazer um biofertilizante orgânico, que pode ser utilizado. Aqui a gente tem uma hortinha, né, na própria Primata, lá a gente tem mais um monte de hortinhas, até uma hidropônica, né, sem terra. Então pode ser utilizado para fertilizar a hortinha, para uma grande lavoura, para uma regeneração diária, qualquer local que necessite de fertilizante. Então a gente foge do defensivo agrícola, de um agrotóxico e pode fazer uma alimentação mais saudável com aquilo que era o seu lixo. Todas as garrafas de cerveja ou toda garrafa de vidro, como vale muito pouco dinheiro, os catadores não vêm buscar ou não tem cooperativas que venham buscar na quantidade que a gente gera. O que acontece? A gente pega essa garrafa, dá uma segunda vida. A gente doa o fertilizante orgânico que é feito aqui para os clientes levarem para casa e tomar conta das plantinhas em casa. Sobre limpeza e manutenção, que muita gente nos pergunta. A única manutenção real é, uma vez por ano, aqui dentro tem um filtro,
esse filtro tem que ser trocado. Esse filtro que tira o sulfeto, o enxofre e deixa o metano mais limpo. E a cada 5 a 8 anos só, existe uma limpeza interna. Porque todo aquele alimento que a gente colocou, as bactérias comeram e sobrou uma lama, um pó bem fininho. Então 5 a 8 anos tem a necessidade de uma limpeza, que pode ser só abrir os canos e tirar, ou com um caminhão fossa vai lá e retira. Esse material é orgânico e já pode ser utilizado também para regeneração de área ou para plantações ou coisas nesse sentido. O sistema também, a gente tem que falar, é um sistema off-grid. O que quer dizer off-grid? Ele não está ligado na tomada, ele não está ligado em nada, ele é totalmente independente. No momento que você instalar e criar a sua primeira geração, uma colônia de bactérias internas, desse dia em diante elas vão estar produzindo gás continuamente para sempre. O que elas precisam? O que era o seu problema? Qualquer lixo orgânico, o arroz, o feijão, o macarrão, o osso da galinha ou até o cocô do seu cachorro. Você pode pegar tudo isso e colocar aqui dentro e fazer gás para cozinhar. A chapa que é utilizada aqui, como a gente tinha te falado, durante o almoço na correria a gente utiliza aquela grande. Das 3 às 6 da tarde, 3 às 7 da tarde, que o movimento cai na hamburgueria, a gente não precisa daquela lá ligada, então a gente deixa de queimar tudo aquilo lá. E essa aqui, ó, esse é o cano do gás que veio lá de trás da nossa produção e está gerando aqui calor para fazer os hambúrgueres. Aqui na hamburgueria eu gero de 4 a 5 horas todos os dias de gás. O que eu faço? No meu horário não de pico, eu desligo uma chapa enorme e aqui a gente deixa uma chapa menor queimando o que a gente produziu aqui de gás. Então nos gera uma média de até R$200 de economia todos os meses, ainda ajudando comunidade, meio ambiente, todas as coisas que a gente já falou. Mas o mais legal, gera riqueza com o que era um problema. Agora a gente vai ver como funciona o programa Mulheres em Campo do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse programa trabalha com temas como gestão e desenvolvimento no campo e empreendedorismo. O programa Mulheres em Campo é um programa exclusivo para mulheres que vem desde as instrutoras até as participantes, somente mulheres, e ele trabalha a questão do empreendedorismo, da gestão e do desenvolvimento pessoal das participantes quanto da sua propriedade. São para mulheres a partir de 16 anos de idade, que têm uma escolaridade de 4ª série do ensino fundamental. A gente, com esse programa, tenta resgatar esse empreendedorismo na mulher e de que ela consiga enxergar a sua propriedade como um meio de ter um retorno financeiro, que ela consiga também ver que ela é capaz de gerir. Muitas vezes a mulher acha que só o homem tem que gerir a propriedade rural e a função dela é cuidar da casa. E o programa tenta mostrar isso dentro da propriedade dela, como que ela pode ter um retorno financeiro, como ela pode ajudar, contribuir para que a propriedade também melhore. O curso ele é dividido em 5 encontros de 8 horas e esses encontros acontecem de 7 a 7 dias. Em cada encontro é desenvolvido um módulo diagnóstico, ela aprende esse curso de produção, viabilidade e a questão do desenvolvimento também pessoal, a gente trabalha essa parte. E aí a gente pede esse prazo de 7 dias para que a mulher possa também desenvolver atividades onde ela consiga enxergar a sua propriedade e ver as potencialidades dela. Então, o curso ele conta com dinâmicas, discussões em grupos, momentos de atividades mais interativas, tanto os individuais quanto as coletivas. Hoje eu me considero empreendedora também, depois do curso, principalmente Mulheres em Campo, que ensina pra gente que a nossa propriedade é uma empresa, mostra pra gente que é uma empresa rural, que é um negócio e que a gente pode ter uma renda e viver daquilo que a gente faz.
Englobando tudo isso também, a gente trabalha essa questão do desenvolvimento pessoal dela. Então ela consegue se enxergar, ela consegue enxergar as potencialidades delas e ver que ela também é capaz de contribuir, que a função não é somente do homem. Um negócio voltado só para a mulher até valoriza o nosso trabalho, a gente se sente mais importante na questão do trabalho, porque às vezes, principalmente em propriedade rural, que acha que só homem, que o negócio é só para homem, que só homem que pode trabalhar, que só homem que pode ganhar dinheiro em propriedade rural. E na verdade não é isso. Hoje eu falo pro meu esposo que a propriedade é grande, dá para ele ter o negócio dele e eu tenho o meu. Ele ganha o dinheiro dele, com o negócio dele ele faz o que ele quiser, e eu tenho o meu negócio e ganho o meu dinheiro com o meu negócio. O que a gente tem recebido de retorno são mulheres bem transformadas, mulheres totalmente diferentes do que entraram. E o curso também, durante o desenvolvimento do curso, elas trabalham um produto. Então elas escolhem um produto ou um serviço que elas já têm, que elas consigam observar na propriedade, na vida delas. E aí elas vão desenvolvendo durante os encontros, e no último encontro elas realizam uma feirinha onde elas comercializam esse produto entre elas. Comercializam no sentido mesmo de venda, para ter esse retorno. E muitas conseguem continuar com essas vendas depois, conseguem ter essa renda depois do curso. Aqui a gente cultiva alface, couve, repolho, brócolis, banana, mandioca, né? Assim, o carro-chefe da propriedade hoje é a mandioca, porque além da mandioca in natura que a gente vende, a gente faz farinha, faz polvilho. Além das hortaliças, temos também queijo, leite, né, feito artesanalmente e que comercializamos na feira. Hoje eu tenho visão de negócio, vejo a minha propriedade como uma empresa rural e gosto muito do que faço, né? Tenho orgulho de dizer que sou produtora rural, que vivo da terra e sou feliz com o que eu faço e a minha família também. No próximo bloco, a gente volta trazendo informações sobre o curso de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília. Vamos te mostrar também um projeto da Embrapa que produz fertilizantes a partir de minerais e matéria orgânica. Não sai daí! O Instituto Federal de Brasília oferece um curso que ensina a produzir com autonomia e equilíbrio. A ideia é que esses profissionais consigam aumentar o potencial ambiental, mas sem desrespeitar os recursos naturais. O curso de agroecologia, ele proporciona formar um profissional que tenha uma visão de uma agricultura que seja economicamente viável. Então você vai produzir tendo possibilidade de ter um retorno econômico. Ao mesmo tempo, esse profissional ele tem a capacidade de propor uma agricultura socialmente justa. Então os agricultores eles têm a sua autonomia na produção e se relacionam de maneira equilibrada com o mercado. Você maximiza o potencial ambiental, sem explorar o ambiente. Então, mantendo, preservando os recursos naturais. Então, esse é o profissional que a gente pretende formar. E um profissional que tenha sensibilidade de trabalhar com os agricultores, possa conversar com os agricultores, acreditando naquilo que os agricultores fazem, respeitando os seus saberes, aquilo que ele conhece, os conhecimentos e adaptando a um conhecimento técnico, proporcionando uma atividade que seja propícia para o agricultor nas suas atividades.
Esse curso que nós temos é um curso superior de tecnologia em agroecologia que só existe na região centro-oeste, é o único que tem curso superior de agroecologia, né? É muito importante que a gente possa oferecer à sociedade o tipo de conhecimento que é produzido aqui para que os agricultores familiares possam ter esses conhecimentos e poder produzir a sua renda e melhorar a qualidade de vida deles, né? O curso de agroecologia, ele não é preocupado apenas com a questão da produtividade, né? Há essa preocupação também com as questões ambientais e sociais, né? E também de facilitar para que o agricultor familiar ele tenha condições de seja autônomo na produção dos seus insumos, que ele possa produzir os seus adubos, as suas sementes, né? O que facilita a vida dele e ele pode gerar renda, né? Que é importante para eles. No nosso curso nós temos algumas disciplinas de produção vegetal, outras de produção animal, mas interligando todas existe uma disciplina que a gente chama de vivência, onde nessa disciplina o estudante ele desenvolve projetos que acontecem em comunidades rurais próximas da escola ou às vezes até dentro da escola, onde é possível que ele coloque em prática toda a parte teórica que ele aprendeu e já consiga fazer uma rede, né, de conhecidos e atuar ajudando as pessoas dessas comunidades também. Além dessa área econômica, né, que os cursos das ciências agrárias visam dessa produção, né, geralmente são produções em larga escala, né? E a diferença desse curso é justamente essa parte social, né? Porque a gente trabalha com um todo. A gente não estuda só necessariamente 3 hectares estou falando pouco, né, no caso, estou falando de agricultura familiar. Tipo, a gente não estuda só 3 hectares para produzir abóbora, né? A gente, não, vamos interagir, vamos ver como é que está esse solo, vamos ver a demanda desse local. Será que está precisando de abóbora para a Planaltina? Não sabemos, né? A gente tem que dar uma estudada. Então, geralmente é isso para não haver essa questão de desperdício também, né? A importância desse curso você valoriza mais as questões sociais, né? E você consegue achar uma ponte entre a produção e o bem-estar social. E tendo em vista a minha realidade, onde eu cresci, onde eu nasci, eu acho que, acredito eu, que tem tudo a ver e concluindo o curso vai favorecer o desenvolvimento da família. Laboratório de práticas agroecológicas, onde são realizadas compostagens, e ao redor desse espaço nós temos uma unidade de tratamento de bambu que está sendo confeccionada através de um curso que está sendo oferecido à comunidade. Então nós temos tanto alunos do curso quanto agricultores que também participam desse curso, né? Nós temos os sistemas agroflorestais, que são alguns professores que nas suas disciplinas que desenvolvem junto com os alunos todo o manejo, né, toda a conduta para como é que se faz um sistema agroflorestal. A gente tem especificamente uma área de produção de plantas medicinais que é mantida em parceria com o Hospital Regional aqui de Planaltina, pelo CERPIS, que é o Centro de Práticas Integrativas em Saúde, e nós produzimos então plantas medicinais variadas para eles usarem nos diferentes atendimentos em saúde que eles realizam lá. E temos também um campo de leguminosas, que são adubos verdes, onde também nossos professores atuam com os estudantes, né, para que eles saibam e conheçam as espécies e como utilizar na prática. O agricultor familiar, muitas vezes a pesquisa, a extensão, muitas vezes está voltada para o grande agricultor, né? Então, um agricultor que tem recursos e tem áreas, né, extensivas e aquela atividade agrícola só dá resposta se realmente a área for extensa. Então, o nosso curso aqui tem essa proposta de trabalhar a agricultura familiar de tal forma que o agricultor possa ter renda numa pequena unidade familiar, né? E a gente percebe que a agricultura de base ecológica, um viés da agricultura de base ecológica é a agricultura orgânica, ela vem crescendo muito no Distrito Federal e no Brasil. Então a nossa intenção é que o agricultor familiar, ele encontre aqui no nosso curso respostas à atividade que ele desenvolve na propriedade. Eu e minha esposa, a gente tem uma
uma terrinha aqui perto. A gente produz no sistema agroecológico, que a gente produz os nossos insumos, a gente produz a nossa comida. Pelo menos 80% do que a gente consome a gente produz lá. Mais de 1.500 pés de frutos que a gente produz no sistema agroecológico, dentro do cerrado, sem tirar nada do cerrado, aproveitando os espaços. E além disso a gente produz as frutas do cerrado, que a gente produz licores, produz geleia. Só do pequi a gente já fez 2 tipos de doce, fez suco, fez licor. Então assim, a gente está aproveitando o máximo através do curso de agroecologia. A gente conseguiu enxergar um monte de coisa que estava na nossa frente ali, sendo desperdiçada e a gente não via. Agora a gente vai ver um projeto da Embrapa que produziu um fertilizante que mistura minerais e matéria orgânica. Além de contribuir para uma agricultura de baixo carbono, essa tecnologia aumenta a absorção de nutrientes pelas plantas e melhora a qualidade do solo. O fertilizante organo-mineral é uma mistura física entre uma matéria orgânica e uma fonte mineral. É um conceito hoje já está regulamentado numa instrução normativa do Ministério da Agricultura. E ele cabe, então, em inúmeras possibilidades, né? Então, desde que seja uma fonte orgânica enriquecido, é um organo mineral. Entre as vantagens do organo mineral, o nome já diz, você está veiculando para o solo, além da porção mineral, você também está levando matéria orgânica para o solo. E pode ter algum benefício adicional à nutrição mineral causada por isso. Mas não é só isso, a tecnologia do organo mineral também é uma tecnologia que é interessante sob o ponto de vista ambiental, porque é uma solução que você dá para a destinação de um resíduo, principalmente os resíduos agropecuários, né? Você transforma um resíduo em um produto que tem um valor agregado mais alto. A lógica de se utilizar um organo mineral é justamente no sentido de você minimizar esses possíveis impactos ambientais causados pela aplicação indevida do resíduo orgânico e também você transformar esse material orgânico num material mais balanceado e mais apropriado para o uso como fertilizante. O grande consumidor de fertilizantes hoje no Brasil são as culturas de soja e milho. E para cultivo de soja e milho, o que utiliza são máquinas, grandes máquinas, são as plantadeiras, que elas têm uma caixa de fertilizante que precisa que o fertilizante é necessário que ele seja granulado, para que ele flua nessa caixa. Então a ideia de se fazer um organo mineral, pensando na oferta para o produtor, era fazer um organo mineral, um produto que tivesse a mesma característica do que o produto que ele já comercializa hoje, né, que ele compra hoje. Então a ideia de se fazer ele granulado, diferente de outros produtos que existem no mercado. Nós trabalhamos com várias fontes, né? O nosso primeiro produto lançado foi com cama viária. No caso específico da cama viária, existia uma legislação no Brasil, o Brasil foi signatário de um acordo internacional para a não proliferação do mal da vaca louca, que era uma doença que uma das formas de contágio era a nutrição de bovinos utilizando materiais de origem animal. Então era normal no Brasil, até a década de 90, até meados dos anos 2000, a utilização de cama de frango para a nutrição de ruminantes. Quando veio a lei e veio a proibição, os produtores de aves se sentiram com esse problema, viram os seus pátios de dejeto começarem a acumular. Então veio a ideia, o nosso mote de fazer um organo mineral como uma forma de destinação correta para essa cama de frango. Porque uma vez adicionado o micronutriente ou nutriente, né, e granulando, o produtor poderia aplicar isso enterrado no solo e não mais a lança e cobertura. E ele encontraria também uma alternativa à nutrição animal para poder gerar renda a partir desse resíduo que ele tinha. Nós somos uma grande potência agrícola e nós dependemos, a maior parte do fertilizante que nós compramos é importada e essa é uma característica que não vai ser mudada porque tem muito a ver com nossas reservas geológicas. Então, qualquer ação no sentido de tentar minimizar esse impacto ou reaproveitar resíduos para a produção de nutrientes é estratégica para o país. Então, nessa lógica, o fertilizante organo-mineral é uma das estratégias que nós temos para tentar minimizar isso. E é uma coisa interessante, porque você pensa, por exemplo, o caso do fósforo. O fósforo é um nutriente que está concentrado, quase todo o fósforo do mundo está num país na África, no norte da África, que é o Marrocos. O que se faz? A gente compra o fósforo de Marrocos, ele atravessa o oceano, ele chega no porto, ele é distribuído para os fazendeiros, chega na fazenda, ele é utilizado na fazenda, o fósforo então é absorvido pelos grãos de soja e milho e depois vai para a nutrição animal. E no final das contas, o fósforo sai no excremento das aves e dos suínos.
Então, é um fósforo que veio de longe. Então, assim, não tem lógica a gente pegar isso agora e jogar fora. Então, você pegar esse fósforo e reintroduzi-lo no meio ambiente, utilizá-lo novamente como nutriente, é no mínimo interessante, né? No mínimo estratégico. Nós já temos, então, no mercado hoje um fertilizante que é o organomineral, que já está sendo comercializado, mas nós temos ainda uma grande janela de oportunidades nesse setor de inovação tecnológica em cima do fertilizante organomineral. Então, por exemplo, a ideia que nós estamos trabalhando mais recentemente é a introdução de moléculas bioativas. O que é isso? São moléculas orgânicas que têm alguma atividade sobre a produção de planta. Então, a gente entende que o organomineral é um veículo interessante para levar essas moléculas para o sistema de produção. Existe também a possibilidade de adicionar aos fertilizantes organominerais alguns micro-organismos que têm efeito sobre o crescimento de planta. E também é uma outra linha de pesquisa. E nada melhor do que a matriz organomineral para veicular esse material. Existem ainda outras linhas de pesquisa, por exemplo, a utilização de enxofre alimentar. O enxofre alimentar ele é retirado da produção de petróleo hoje, por uma questão ambiental. E, ao mesmo tempo, o enxofre é um nutriente que é muito demandado na agricultura brasileira. E a utilização do enxofre alimentar na matriz organomineral é um grande potencial também, é uma tecnologia que deve ter um espaço bastante interessante nos próximos anos. A produção brasileira é uma produção continental, né? Então a quantidade de nutrientes, se a gente for considerar a quantidade de nutrientes contidos só nos dejetos suínos e aves no Brasil, para a gente ter uma noção de grandeza, corresponde a cerca de 1/4 da demanda brasileira de fósforo e a 1/5 da demanda brasileira de potássio. Quer dizer, a gente poderia suprir 25% da nossa demanda de fósforo simplesmente reutilizando os dejetos dos suínos e aves. Eu costumo dizer que assim, o maior efeito da tecnologia é sobre a sociedade como um todo, é sobre a sustentabilidade da agricultura brasileira, mais ainda do que pelo próprio produtor rural. Você ter uma tecnologia que permite a destinação de um resíduo orgânico, ainda mais agora, né, depois da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga a destinação correta dos resíduos no Brasil. Então, essa e outras tecnologias têm que vir com esse intuito, né? Pensando aí num cenário de química verde, num cenário de bioeconomia que o mundo tanto pede. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais informações sobre a agropecuária do país. Agronacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil.